Abra a palavra de Deus, amados. Apocalipse. Livro das revelações, né? Toda vez que você vê Apocalipse lá no YouTube, tem um diabo, tem um tridente, tem fogo, tem inferno, não é verdade, né? Não tem nada bom no negócio, ninguém fala, não é? Mas na realidade não é, né, gente? Apocalipse significa revelação, que o Senhor Jesus enviou o anjo dele para falar com João, para falar com a igreja. Amém? Capítulo 13, versículo 10 apenas. Glória a Deus. Amém? Isso aqui faz parte de um conjunto de livros que fala de escatologia, né? São as profecias de Jesus, o livro todo de Apocalipse e também Daniel. Então você faz uma junção ali, o nome chama-se escatologia, das coisas, tudo das coisas futuras, de acordo com a revelação da palavra de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: se o Senhor Jesus que mandou escrever e selar, é porque vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo, e que não aconteceu vai acontecer. Quem entendeu bem aqui? Isso eu tenho mais certeza do que como eu estou falando para vocês aqui. É bem claro, bem original. Todos acharam? Versículo 10. Então diz assim, ó: se alguém me leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está o quê? A paciência e a fé dos santos. Fala assim: paciência e a minha fé. Quem é santo em Cristo Jesus aí? É separado. Amém? Ora comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. Mais uma vez, Senhor, te pedir, junto com cada irmão, o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos. Se nos usa para que a revelação da tua palavra venha encontrar um pouso num coração fértil, para que ela possa ser produzida, para honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amado, essa parece até que está fora de contexto aqui. Esse capítulo 13 vem falando da besta. Besta não é uma pessoa que é bobo, não, tá? Besta é um animal, tá? E da besta que emerge do mar. Mas eu não vou falar aqui sobre escatologia, não, tá, gente? A gente só vai só para poder entrar no contexto. E falando como ela vai dominar a terra, vai dominar o sistema, aquela coisa toda, né, que inclusive, né, já domina. E nesse domínio, né, que vai fazer com as nações, com as pessoas, vai perseguir todo aquele que não estiver de acordo com a direção desse sistema. Tá? A besta que sobe do mar, o mar significa multidões, entendeu? As nações. A besta é um sistema de 7 reis, né? De cada cabeça, essa besta tem 7 cabeças, cada cabeça significa um rei, um chefe de nação, e domina, né? Vamos colocar assim, faz um domínio, né, bélico, econômico, ali, bem claro isso aqui, não deixa dúvida para interpretar, para outro tipo de interpretação. E aí fala que vai perseguir todo aquele, né, vai oprimir todo aquele que não estiver de acordo com o que eles precipitam, com o que eles desejam. E essa besta, esse sistema, recebe o poder do próprio diabo. A Bíblia diz que o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, ele dá todo o seu poder e seu trono, sua autoridade para essa besta, para esse sistema. E eles vão perseguir também os santos. Entendeu bem? Perseguir os santos. E aí no meio, né, tem o versículo 10, entre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Que é outra vez. Está o versículo 10, que diz assim, né? Aquele que matar a espada vai ser morto a espada. Aquele que levar em cativeiro será levado. E aí diz, aqui está a paciência e a fé dos santos. Parece que está fora de contexto, mas não está. Por que não está? Porque olha só que coisa maravilhosa. Se a gente observar ao longo da história da humanidade, as pessoas, a maioria, falam uma coisa, repetem aquilo que colocam na mente, no coração delas, mas elas acabam seguindo um sistema diferente daquilo que elas falam. Quer ver uma coisa bem clara aqui? Quem já ouviu falar em Hitler aqui? Hitler, né?
Na história é o mais terrível. Teve gente que matou mais do que ele, né? Mas vamos colocar assim, né? Causou mais problema. Mas vamos colocar assim, ele, num discurso, né, lá na Áustria, num discurso no parlamento, quando ele assumiu a direção da Áustria, antes de começar toda uma campanha bélica mais feroz, ele fala o seguinte, olha, para o parlamento, né, para ele ser eleito lá, o chefe de Estado, ele diz assim, ó, eu oro a Deus, olha só, todos os dias, pedindo para ele me dar a capacidade para ter uma Europa melhor, uma Europa mais unida, uma Europa mais justa. Ele estava orando a quem? Quem ouvia Hitler falava, porque esse cara é crente. Fala com a pessoa, nem tudo que as pessoas falam, você pode seguir. Porque Jesus fala, pelo fruto conhecereis. Ah, mas a gente não, a gente vai pelas folhas. Quem está entendendo, diga amém. Não é verdade, vai pela folha. O cara conta uma história, é isso mesmo. E aí, pior do que ele, né, ter falado isso, porque como é pior do que ele? É a Alemanha, naquela época, tá? Sem crítica aqui aos alemães, mas a Alemanha ficou silenciosa. Ele ia conseguir fazer toda essa atrocidade sozinho? Coloca lá, não, foi Hitler que fez isso, mas ele matou todo mundo sozinho? Ele que levava todo mundo para campos de concentração? Nem se fosse o próprio diabo, não é verdade, porque ele tem os anos dele para ajudar. Tinha uma Alemanha silenciosa que se beneficiava com a expansão daquele império que ele achava que ia ter. Deu para entender bem aqui? E as pessoas se deixam persuadir por aquilo que lhes é vantajoso. Olha só que coisa ruim é o ser humano. Não, Hitler é levantado por Deus, ele está unificando a Europa, e os alemães sendo beneficiados por isso, e perseguindo os judeus e matando todo mundo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Então, o discurso dele era um, e dos alemães também, mas a atitude era outra. Né? Agia com bestialidade, com violência, belicosos, não é verdade? Mas eu estou falando que é uma nação quase inteira. E como é que o povo ficava quieto? Na realidade, não ficavam quietos, eles apoiavam. Olha só como é que a gente é enganado. Estou sendo claro aqui? Aí, vamos lá, mais para trás um pouquinho. A própria igreja, a igreja não perseguia na Inquisição, não matavam na Inquisição, não enforcavam na Inquisição. Era, não é verdade? Não cegava o povo na Inquisição. Coisa terrível. Eu tive lá, quem teve em Natal, tem um forte lá em Natal que tinha um padre do capeta. Porque podia ser pastor também, que seria do capeta. Entendeu? E ele, os inimigos dele, o que ele fazia? Ele deixava aí 2 semanas, 2 semanas, completa escuridão no sol, e quando naquele sol de meio-dia, ele tirava a pessoa e colocava a pessoa para olhar o sol diretamente, e ela cegava. Ele tinha apoio de outras pessoas? Tinha, sozinho ele ia fazer aquilo? Não, então olha como é que a gente se deixa levar, depois até por crueldade, achando que está certo, mas estava fazendo em nome de Deus, olha só. E quantas mortes não foram os próprios, né? Os judeus foram perseguidos na época pelos cristãos também, e vou falar uma coisa para vocês. A gente louva a Deus pela vida de Martim Lutero, glória a Deus por isso, né? Ele fez uma grande, mas às vezes a gente que é evangélico, né, a gente fecha os olhos para determinadas coisas. Mas Hitler usou um discurso de Martim Lutero para perseguir o judeu. Sabe o que Martim Lutero falava? Que o judeu, quem encontrasse um judeu tinha que matar o judeu. Tinha que queimar as sinagogas, tomar as escolas e tomar as suas casas. Era o que Martim Lutero falava. Pastor, ele falava isso, não estou dizendo que ele era ruim, não, mas o conceito que ele tinha estava errado. Estou sendo claro aqui, gente? Fala com o irmão, não se escandaliza não que eu estou falando aqui, não. Fala assim, escandaliza que está ouvindo, não. Mas essa é história. Eu estou falando que nós precisamos tomar cuidado. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Porque olha como é que o povo é enganado. Mas geralmente é enganado pelo próprio coração. Por aquilo que lhe é vantajoso, não quer ser perseguido, quer fazer parte de um grupo, depois ele está levando alguma vantagem, alguma coisa.
Vamos colocar aqui, quer ver? O Islã, eles falam, vá lá, né? O islamismo, né? O que os muçulmanos fazem? Na Sharia, né? Que são o conjunto de condutas e leis da Sharia, que rege o mundo islâmico, diz que você tem que morte ao ímpio, ao infiel. Quem é infiel? Fala que o irmão que está certo, você é infiel. E eu também. Ele diz que tem que me matar. Aí todos eles são radicais? Não. Não, nem todos são radicais, né? Existe aí de 1,5 bilhão na Terra, uns 300 milhões, mas olha só a quantidade. Mas os outros 1 bilhão e 200 milhões ficam quietos. Por quê? Porque eles concordam. Vê se eles criticam o outro que está explodindo lá. Olha só como é que um povo inteiro, né, se deixa persuadir por um erro, a morte do próximo. É ou não é verdade? A gente falar aqui, não estou falando sobre guerra lá de judeu com árabe, não, ou com muçulmano, com persa, não. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente acredita que é certo. Quem é cristão aí? Então, você tem que seguir quem? Oh, meu Deus. Se eu não for para seguir Jesus, eu vou seguir Maomé, vou ser muçulmano. É na verdade. Eu acho que tem que, né, agir como judeu. Então, eu vou lá para a sinagoga, vou botar um negocinho na cabeça, vou ficar lá. Agora, já que eu decidi ser crente em Cristo Jesus, quem acredita em Jesus Cristo aí? Que Ele morreu pelo nosso pecado, então tem que seguir Jesus. Amém? Então, os meus conceitos e as minhas ideias não servem para nada se eu não estiver de acordo com quem? Com Jesus, né? É a palavra de Deus, que a gente acredita aqui. Então, nós vemos que olha quanta atrocidade é cometida em nome de Deus e em nome de um conceito. É ou não é verdade? Que a gente acha que está certo e está errado. Quem acha que matar o próximo está certo? Mas isso acontece todo dia em nome de Deus. Quem acha que... Quer ver uma coisa aqui? Tem gente aí, não quero falar de questão política, não. Mas quem acha que bater na esposa para corrigir está certo? Mas a Sharia fala que tem que fazer. É ou não é? Estou sendo claro aqui, gente? Tem que fazer, ué. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Uma vez eu estava conversando com uma roda de pessoas, né? Com relação a um trabalho que a gente estava desenvolvendo na educação escolar, e quem sustentou o Estado laico foram os cristãos. Quem entendeu bem que? Você não acha que foram o ímpio ou o secular que quis que o Estado fosse laico, não. Quem fez isso foi o cristão, os cristãos que lutaram para isso, os evangélicos. E eu também estava nessa linha, né? Porque eles queriam fazer a implantação de ensino religioso nas escolas, e eu, na época, tinha uma condição de veto, estava lutando para não acontecer. E aí eu estava lá, um dos secretários de Educação do Rio, estava lá com o pessoal representando algumas faculdades, aquela coisa toda. E aí, naquele momento, eles um lutando contra o outro, brigando, aí eu e falando besteira. Sabe o que é falar besteira? Não tem conhecimento bíblico nenhum. E alguns até religiosos, né? Ali de outra religião. Aí eu fiz a seguinte pergunta: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente falar de um assunto, você tem que ter conhecimento e, no mínimo, coerência. Quem está entendendo bem aqui? Quer ver uma coisa? Você chama um pastor para dar aula na escola, e se ele puder falar sobre ensino religioso, onde é que ele vai puxar a brasa? Eu puxaria para a minha. Concorda comigo, gente? Normal. Aí você chama lá um camarada muçulmano, ele vai puxar a brasa para onde? Para Maomé. Você chama lá um camarada, né, que é espírita, vai puxar para onde? Né, para os orixás dele lá. É ou não é verdade? Isso é o ser humano, ele vai carregar o conhecimento dele. Agora, se ele for vetado em falar de religião, ele não vai poder falar de nenhuma, concorda comigo? Né? Então, quem quiser, que pregue aonde? Nas casas, né? Prega na igreja, prega, mas não dentro das escolas.
E aí eles falando ali, não tinha noção, eu virei para eles, contei a seguinte anedota para eles, que eu vou compartilhar com os irmãos. Chegou um rapaz, ele resolveu realmente ser ateu. Quero ser ateu, porque a gente respeita o ateu convicto. Agora o ateu burro não dá não, quem entende, né? O cara não conhece nada. Mas aí ele pegou, esse rapaz saiu de casa, eu quero ser ateu e eu vou procurar um lugar e tal. Aí passou por um lugar, aí estava lá, né? O pessoal dando glória a Deus, aleluia e tal. Ele falou, eu não quero isso aqui não, porque é uma igreja pentecostal, né? Pulando, não quero isso não. Aí foi lá na outra, estava lá o padre rezando a missa, também não quero isso não. Aí falou, tá. Aí chegou em determinado lugar assim, aqui nós acreditamos somente na ciência, não acreditamos em Deus. Aí ele, é aqui que eu quero ficar, é aqui que é o meu lugar. Aí chegou na porta um pessoal fazendo, igual aqui na porta, né, perguntando aqui, né, só que lá não deixava passar não, né. Aí perguntando, meu querido, você já leu a Bíblia? Não, não. Você não lê a Bíblia dos crentes católicos? Também não. Você já leu o Alcorão, né? Lá dos muçulmanos e tal, né? Sobre os códigos de ética de Maomé? Também não. Você já leu a Torá do judeu? Também não. Você já leu, pelo menos, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec? Também não. Aí o cara olhou para ele e falou, meu filho, ignorante é lá na outra porta, não é aqui não. O que eu quero dizer para você, meu amado, que a gente não pode se deixar levar. Quem está entendendo bem aqui? Por qualquer conceito ou ideia, sem você pesquisar e saber o que você está fazendo. Nós estamos aqui porque cremos na palavra e cremos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque você vê evidência isso, do Espírito Santo na tua vida, da tua transformação. Então eu não posso estudar a palavra, ver a vida de Jesus Cristo, entender o que Cristo falou para mim e ser de outra maneira. Eu vou estar errado do mesmo jeito. Então, quando diz ali, né, porque nesse período vai ter uma perseguição muito grande, e essa perseguição, aonde está a paciência e a fé dos santos? Não revidar, não pagar o mal com o mal, como Jesus diz. O que é que Jesus fala? Amai os vossos inimigos e orai por quem? Pelos que vos perseguem. Aí às vezes a gente vê crente falando assim, bem feito. Teve o que merece. É ou não é verdade, gente? Esse é coração cristão? É ou não é? Não, claro que não. Né? Tomara que se dê mal. Se é ímpio, eu tenho que fazer o quê? Se está fazendo coisa errada, eu tenho que orar por essa pessoa, que diz a palavra, orar até pelos que me perseguem. Então, ali diz com clareza, os que estão nesse período de tribulação, nesse período de perseguição, a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, seguir os passos do Cordeiro, ou seja, hoje nós comemoramos a Páscoa, que é, né, a ressurreição de Jesus Cristo. E até onde Jesus foi para poder nos provar o seu amor? Até onde? Até a morte, e morte de cruz. Não revidando a afronta. Muito pelo contrário, o último ato de Pedro foi cortar a orelha de uma das pessoas que estava de mal, que queria prender Jesus. O que Jesus falou? Não faz isso, não faça isso. Aquele que com a espada vive pela espada, morre pela espada. O que você tem que fazer? Foi lá e curou o indivíduo. E mesmo na cruz, o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem é cristão tem a paciência e a fé de que o Senhor que vai julgar, o Senhor que vai vingar, não sou eu. Amém? Alguém te fez mal? Entenda que essa pessoa é um doente, é um problemático. Como Jesus falou, eles são ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu estou sendo claro aqui, gente? Então fala que a pessoa está aqui, não seja você que faça mal. Porque senão ignorante, mal é você. E não é. Amém? É ou não é verdade? Entendeu? Porque alguém que trata mal, que fala mal, que xinga, que revida com o mal, essa pessoa também é mal. Porque se você faz mal para rebater o mal que fazem a você, você se torna o mal que você estava rebatendo. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Olha o que Jesus, Pilatos falou assim, não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? O que Jesus fala? Você não teria sido alto, fosse te dado. Porque
Eu poderia orar ao Pai e Ele mandar agora legiões de anjos para me tirar, mas não vim fazer isso. Eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo. Deu para entender bem aqui, gente? Ser cristão é seguir a Cristo, é seguir os passos dele, e não é fácil, é difícil, não, é impossível para um homem carnal. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Então é muito fácil eu virar para alguém e falar assim, perdoa ele que te fez mal. Agora, quando é comigo, será que eu vou conseguir fazer isso? Amém? Quando é comigo, eu vou pensar mais de uma vez, eu vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que pedir misericórdia. Deus me ajuda, meu Deus, para poder chegar nesse nível. Então, nós precisamos entender que, na realidade, está chegando o fim. Tá? A gente vê, estava conversando com a pastora, tanta coisa tem acontecido com tanta rapidez. O anjo, ele vira para Daniel e fala assim, Daniel, vai até o fim, mas nesse período, antes de um pouco do fim, a ciência se multiplicará. Olha só que coisa. Olha só que profecia. A ciência, o quê? Em 100 anos, maravilhas têm acontecido. É, não é verdade? Em todas as questões que a gente tem visto aí, realmente tem aproximado de um fim. Então é importante a gente entender que mesmo na dificuldade, na perseguição, fala com o irmão que está ao seu lado assim, deixa de ser mimado. Porque a gente só se ofende muito quando o ego é grande. Estou sendo claro aqui, gente? O ego é muito grande, você se ofende com qualquer coisa. Agora, quando você é humilde, nada te abala. Porque o humilde, ele está tranquilo, entendeu? Ele sabe das suas limitações, e inclusive sabe a sua posição diante de Deus. Ou seja, quem me socorre, quem é? É Deus. Quem julga a minha causa, quem é? É Deus. Se está falando mal de você, fala bem da pessoa. Jesus fala assim, abençoai os que te maldizem, abençoai e não amaldiçoai. Olha essa coisa maravilhosa. Com os passos de Jesus, então, olha só, não só atitude, mas as palavras, eu tenho que entender as palavras e as atitudes. São duas coisas que se conectam uma com a outra, não são só palavras. Eu falar em Deus e agir como o diabo. Eu estou sendo claro aqui, gente? Eu falar em amor e agir com ódio. Eu falar em altruísmo, em ajudar e ser egoísta. Estou sendo claro aqui? Hoje é dia de ceia. Nosso Senhor Jesus ressuscitou para mostrar que nós também vamos ressuscitar um dia. Mas eu preciso ir até a cruz com Ele. Mas com quem? Com Jesus. O que é até a cruz? Ir até a cruz, meus amados, é você suportar tudo e permanecer com paciência e com fé. Estou sendo claro aqui? Amém? Com paciência e com fé. A igreja, ela precisa falar mais do amor de Deus, da nossa conduta, do nosso comportamento em Cristo, do nosso coração, do que em vitória, dinheiro, ganhar isso, ganhar aquilo. Isso Deus te dá, você trabalhando, você sendo fiel. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Que eu preciso ir para o céu. Quem quer ir para o céu aí? Acabou, é isso que eu preciso, gente. Então, aquilo que Jesus falou é a verdade, o que ele viveu é meu exemplo. Amém? E os fins justificam os meios. Isso é história para boi dormir. Todo mundo que diz isso, né, faz atrocidade ou fez atrocidades terríveis. E não é o que Deus quer para a minha vida nem para a sua. Então, combater o mal. Com mal, a violência com violência, o ódio com ódio, é me tornar justamente aquilo que eu estou combatendo. E Jesus não quer isso, nem para a minha vida, nem para a sua. O que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Ou seja, os conceitos que o mundo quer colocar no teu coração que são certo e errado. O que é certo e errado para mim está na palavra de Deus. Amém? E aí tomar a minha cruz. O que é tomar a cruz? É suportar as afrontas, as dificuldades, os problemas, sem revidar. Orando, dando exemplo e falando do amor de Cristo. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui? Então, olha, em nome de Jesus, se você quer uma igreja que alicie o teu ego, não é essa. Aqui eu vou falar de Jesus Cristo. Se isso te alegra, te coloca no caminho, glória a Deus. Se ficar chateado,
pode reclamar com ele, fica tudo certo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fique à vontade, que ele tá aceitando reclamação. Não acho uma boa ideia, não. Mas fique à vontade. Não é verdade? Você pode, quando você ajoelhar hoje, mas fulano me fez isso, eu não posso ter ódio. Ele vai falar, fique à vontade. Não é? Como é que eu vou perdoar isso, meu Deus? Aí ele vai falar, não perdoa, fique em paz. Eu também não posso te perdoar. É ou não é? Ele é bem... Não, o que é bom na palavra, gente, fala com o irmão que está falando assim, em nome de Jesus, você, cheio do Espírito Santo, não tem como o diabo te enganar. Porque a palavra é bem clara e objetiva, gente. É ou não é verdade? Não tem nada mirabolante, gente. Olha o que Jesus fala, graças te dou ao Pai, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que ele exulta no Espírito Santo, porque revelaste os teus segredos aos pequeninos. O povo que seguia Jesus não sabia ler nem escrever. Aqui tem muita gente que tem mestrado, doutorado. Como é que não entende a palavra? Pelo amor de Deus, né, gente? Haja paciência. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Só se o coração tiver o quê? Trancado pelo ego, pela vaidade, pelos desejos da carne. Aí não tem como ouvir a palavra de Deus. Deus quer abençoar você, não só aqui, mas com a vida eterna. Amém? A gente não pode deixar de falar do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu já estou o quê? Crucificado. O que é isso? Ele já foi para a cruz, já tinha ido para a cruz. Porque uma coisa é Cristo ir para a cruz por mim. Outra coisa, eu ir para a cruz pelos meus irmãos e por aquilo que Cristo prega. Por isso é receber a sua cruz. Quem entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui? Deixa eu desenhar mais um pouquinho aqui. Estou vendo umas carinhas meio assustadas. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Jesus foi para a cruz pelos meus e pelos seus pecados, porque nós, com ignorância, com falta de entendimento, ou porque é ruim mesmo, ele vai lá e vai para a cruz por meus e pelos seus pecados. Amém? Não é? Glória a Deus. O que ele diz? Agora eu tenho que levar a minha. A Bíblia diz que ele negou a si mesmo. Por que ele negasse? Ele manda eu me negar a mim mesmo, porque ele também se negou. Como é que ele se negou? Ele diz lá na hora, ele fala assim, né, no Getsemane, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual era a vontade dele? Era ir para a cruz? Não. Então, né, não era. A minha vontade é ir para a cruz? Também não. Sofrer pelo meu irmão? Perdoar quem me fez mal? Também não. Orar por aquele que me persegue? Também não. Se alongando com aquele que vacila 500 vezes contra você? Também não. Essa é a nossa vontade? Não. A nossa vontade é o quê? Vá para o inferno, não é verdade? Não é, gente? Não é, gente? Estou falando para... A primeira vontade de um soco da outra, não é verdade? Vou dar um outro soco nele tão grande que ele não vai nem se levantar. É ou não é? Mas eu estou falando para... Não, gente, todo mundo é igual, a gente fala. É ou não é? Né? Então, negar a mim mesmo é o quê? É negar esse sentimento, esse instinto que vai me levar para o inferno. E aí, agora fazer o quê? Agora tem que ficar com Jesus. E aí você começa a orar para aquele que está te perseguindo. Você não vai revidar com o mal. Estou sendo claro aqui? Amém? Então, isso é importante. Agora, o que é ir para a cruz? Ir para a cruz é justamente quando você sofre pelos outros que não merecem. Ou você acha que você sofrer por alguém bom, você está fazendo alguma coisa demais? Não. Paulo disse assim, porque de repente sofrer por alguém, se ele morresse pelos bons, poderia ser que alguém se anime a sofrer por alguém que é bom. Mas ele morreu pelos pecadores, Paulo fala, dos quais eu sou maior. Então ir para a cruz é suportar a afronta de quem não merece, assim como nós também não merecemos. Nós só vamos entender isso com profundidade quando você olhar para você mesmo e você fazer a seguinte pergunta: se você for uma pessoa consciente, eu mereço ir para o céu? Eu mereço o perdão do Senhor? Não. O outro também não merece, mas se Deus me deu, eu tenho que dar para o outro também. Amém? Ninguém aqui é judeu, ninguém aqui é muçulmano. É ou não é verdade? Ninguém aqui, seja lá o que for, você é servo de Jesus Cristo.
E o servo de Jesus busca a paz. Amém? Busca o amor, o perdão. Só para a gente encerrar. Essa semana eu vi o primeiro-ministro de Israel falando assim: eu prefiro ficar com Gengis Khan, que foi mais vitorioso do que Jesus Cristo. Por que ele falou isso? Porque Gengis Khan, ele vencia com a violência, com belicosidade. E Jesus venceu como? Com amor e na paz. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Mas aí faz a pergunta, você é crente? Você é servo de Jesus Cristo? Então é a Ele que nós temos que seguir. O nosso líder foi à cruz, mas depois ele ressuscitou e está vivo para a destra do Pai, amém? E está vivo para nos abençoar, para nos salvar, para nos libertar das trevas, essa coisa maravilhosa, amém? Esse é um ser servo de Deus. Pastor, é difícil. Eu não digo que é difícil, é impossível. Mas o Espírito Santo está contigo, vai te ajudar. Amém? É Ele que vai ajudar você a amar, a perdoar, a se falar mal de você, você vai falar bem. Glória a Deus. Amém? Não te ajudou, você ajuda a si mesmo, se estende a mão, e aí a gente muda o ambiente, você muda a tua família, você muda o teu lar, você muda o teu trabalho. E quem não quiser mudar, aí você vai continuar orando, mas o problema dele é seu, você continua seguindo Jesus Cristo. Glória a Deus, amado. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente orar ao Senhor, agradecendo, participar da ceia dele. Esse Deus maravilhoso, que nos abençoa todos os dias, na verdade, com a palavra dele, nos mostra o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho do perdão. Vingança não leva ninguém a lugar nenhum. Então, essas pessoas, nós temos que orar por eles. Pedir a Deus misericórdia pela vida deles e não ficar com ódio nem com raiva deles. Amém? Até porque nós não somos melhores. Melhor o Senhor Jesus, que nos encontrou e nos abençoou. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, converse com Deus e fala com Ele: Senhor, está vindo grandes tribulações pela frente, momentos difíceis e de engano, meu Deus, como já houve no passado, só que agora vai ser pior. Jesus fala assim, que o anticristo, a besta, vai fazer sinais de tal maneira que enganaria até os eleitos se fosse possível. Mas não é possível te enganar porque você tem o Espírito Santo. Então deixa toda a afronta de lado, deixa todo o ódio, toda a mágoa, todo o rancor, todo conceito que não é da Bíblia, não é da palavra de Deus, não é de Jesus Cristo. Ele não só pregou, mas viveu. E nós precisamos ir para o céu, nós queremos ir para o céu com Jesus Cristo. Ele morreu para que tivéssemos perdão dos pecados, verteu o sangue dele e ressuscitou para que nós tivéssemos a esperança, a convicção de que nós também vamos ressuscitar um dia. Pai, abençoa teus filhos, nos dá da tua graça, segundo a tua infinita misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos, Pai, nesse dia de Páscoa, entender que a tua ressurreição, ela inaugura uma nova era, meu Pai. É a tua igreja, meu Pai, que se beneficiou com isso. Nós somos a tua igreja. Um dia nós vamos estar lá, essa grande multidão, louvando e glorificando o teu nome. Porque a nossa paciência foi esperar no Senhor e não revidar, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, porque o mal já tem muito no mundo. Mas o bem só é espalhado por Deus através de teus filhos aqui na terra. O Senhor levantou um povo, Senhor, diferente, um povo que faz diferença. E essa diferença é justamente isso, em dizer que os fins, Senhor, não justificam os meios. Não, meu Pai. E nem podemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, porque se eu fizer mal a quem me faz mal, para poder revidar, eu estou me tornando o mal que eu estava lutando contra. Então abençoa teus filhos, meu Pai, e nos dá essa graça de servirmos ao Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nos abençoa nessa ceia, Pai. Naquele dia, Senhor, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Como eu sempre falo, feito de uma mesma massa, é um pão sem fermento. O que significa isso? Um pão verdadeiro, real, puro.
sem conceitos errados, sem doutrina dos fariseus. Era isso. Era isso. E é o que nós precisamos, o evangelho puro do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse elemento e nos torna um como o Senhor deseja. Tentaram me parar, me fazer desistir.